Então, Srimad Bhagavatam, comentário de Srila Vishwanath Thakur, capítulo 1, né? As questões, as perguntas dos sábios Namisharanya. Bom, como o Srila Vishwanath Thakur, ele começa o seu comentário do primeiro verso, né? Citando a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então ele diz que a nuvem de Sri Chaitanya Mahaprabhu tem chovido uma doçura, uma chuva doce de misericórdia, né? Produzindo um rio de devoção para si mesmo, onde as divas atuam, né, como elefantes no Ganges. O que Vishwanath Thakur comenta mais a respeito de Chaitanya Mahaprabhu? O que ele diz a respeito disso? Ele diz assim: possa a nuvem escura do Senhor Krishna Chaitanya se tornar dourada com a luz, com um flash de luz iluminando o céu da minha mente. Isso é o que ele fala. Como Vishwanath Thakur explica a adoração da verdade absoluta, né? Ou seja, qual é o desejo dele, né? Ele diz que ele adora a verdade absoluta, Krishna, o qual é bem-aventurança eterna e suprema consciência, Nityananda Dvaita Chaitanya, né? Personificados como o Bhagavatam eterno, o qual é um complemento do Brahma Sutra. Então houve um erro aqui. O qual é a completa forma do Brahma Sutra, não um complemento do Brahma Sutra, que a gente errou aqui. Qual é a forma mais bela e a qual reside com o Bhakti eterno e seus devotos eternos na morada espiritual eterna. Bom, como o Srila Vishwanath Thakur explica que estudou o Srimad Bhagavatam, qual foi a sua trajetória, né, de estudo? Bom, ele diz: eu tomo refúgio na forma eterna do nome e qualidades de Krishna, conhecido como Bhagavatam, o qual eu estudei por longo tempo pela misericórdia do Guru. Depois de ter estudado o Vaishnava Toshani de Sanatana e depois de ter entendido as conclusões do Sr. Chaitanya dos Sandarbhas de Diva, pela misericórdia de Sridhara Swami, eu produzi esse comentário para mostrar a essência do Bhagavatam. Bom, Srila Vishwanath Thakur explica que essa escritura, né, ela dá satisfação ao coração de todas as pessoas, mas, de certa maneira, parece que isso foi roubado, né, com ladrões que dão interpretações equivocadas. Então, cite um verso que corrobora essa afirmação. Então, então é um verso chamado Bhagavatam mesmo, 1.5.15, né? As pessoas em geral são naturalmente inclinadas a desfrute e você tem encorajado elas, né, nesse caminho em nome da religião. Isso é muito condenado e totalmente sem razão, né? Bom, entretanto, sobre essas condições, né, citadas acima, o Senhor ele faz seu aparecimento. Cite um verso do Bhagavad Gita que corresponda à afirmação. Quando quer que exista destruição do Dharma, Bharata, e aparecimento da Dharma, eu manifesto o meu próprio corpo. Bom,
Então, entendendo isso, de acordo com o Gita, né, o Senhor ele vem para quê? Qual o objetivo do Senhor em Gita? O Senhor vem salvar os devotos e destruir os demônios, né? Dê exemplos a respeito. Assim como ele aparece para esses propósitos, como Matsya entre os peixes, como Varaha entre os animais, como Hansa entre os pássaros, como Swayam Bhagavan Krishna entre os humanos e como Pendra entre os devatas, o Senhor. Então, isso. Agora, explique como ele aparece agora, né, em relação às escrituras, né? Então o Senhor tem agora aparecido como a joia mais elevada das escrituras, chamado Bhagavatam entre os Vedas, para restaurar o Dharma e liberar os devotos. O que podemos entender desse Bhagavata Purana? Como Vishwanath Charataka descreve esse Bhagavata Purana? Esse Bhagavata Purana é brilhante como o sol e tem aparecido depois da partida, justo depois da partida de Sr. Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, conhecimento, etc. Como as pessoas podem ser beneficiadas com o Bhagavata, com o aparecimento do Bhagavata. As pessoas que têm perdido sua visão devido à densa escuridão da ignorância na era de Kali poderão obter luz desse Purana. Bom, em relação a isso, o que podemos concluir do Bhagavata, né, em relação à resposta anterior? Né? Isso indica que o Bhagavata é outra forma de Krishna, similar à onisciência do eu e do eu e meu, né? Krishna e o livro a respeito de Krishna. Então, qual conclusão podemos chegar? É que isso não tem comparação com outros trabalhos, né? Com outras obras. Né? O Bhagavatam não se compara a outras obras. Né? Explique como o Krishna tem aparecido como Bhagavata. Então, Krishna ele aparece como Bhagavata através de Shukadeva Parikshit, como o Sol junto com os planetas. É brilhante entre os Puranas. Faça uma comparação, estabeleça uma comparação entre o Bhagavatam e o Sol. Bom, o Bhagavatam tem 12 formas, né? 12 volumes, né? Assim como o Sol tem 12 formas para cada mês do ano, né? Com 18 mil versos, né? Iluminando com 18 mil versos as suas folhas. E ele tem aparecido, ele aparece como um árduo desejo para satisfazer os objetivos de todos os grandes devotos. Agora entramos na primeira explicação do Bhagavatam. Bom, nessa primeira, no começo da obra, né, o autor Sri Krishna Dwapayana, né, ele invoca o quê? O que ele invoca? Ele invoca a auspiciosidade com meditação na sua deidade mais querida. Bom, segundo verso, de acordo com o verso, Param. O que significa Param? Significa o limite mais elevado. O que significa Satyam? Significa que o Senhor Supremo, o qual existe em todo o momento e espaço. O que significa Dimahi? Significa deixe-nos adorar ou meditar nele. O que significa, então, o que o plural indica? O plural indica que todas as divas continuam no momento e espaço como parte do seu próprio grupo
então indica ensinando elas a meditar por essas instruções. O significado do Sutra Atato Brahma Jignasa, Vedanta Sutra 1.1.1, como pode ser relacionado a esse contexto, está indicado isso uma vez que a meditação sozinha é o resultado de inquirir. Né? Como o poder do Senhor é indicado? Ele é indicado no verso com essa parte, né? Jamandi Yasya Yata, que é Vedanta Sutra 1.1.2. Deixe-nos meditar no verdade do Senhor Supremo, o qual aparece a criação, manutenção e destruição Jamadi do universo. Como podemos comparar o Senhor em relação ao universo? Como podemos entender o Senhor em relação ao universo? O Senhor em relação ao universo é como a Terra, a qual, como uma causa material, é inerente ao pote, e o pote, o qual, como efeito, é inerente à causa material, à Terra. Então, o que podemos entender disso? Que essa frase significa que o Senhor é causa material, entre parênteses, Upadana Karana. A palavra Cha indica a causa eficiente, Nimitta Karana, a qual é o tempo, porque o Senhor toma forma do tempo da influência de Prakriti, para influenciar Prakriti. Então, qual a conclusão então? É que o Senhor é a causa, Jama, e por ser a causa material e eficiente, né? Anvayat e Tarataha. Bom, explique o processo de criação, manutenção e destruição do universo. Bom, o Senhor entra dentro do universo como o agente final de casualidade no processo da criação. Ele entra no universo como o agente final para dar os resultados da ação na manutenção. E ele entra no universo na forma de Shiva como agente final no processo de destruição. O que poderíamos entender dessas afirmações? Nessa explicação, isso poderia ser entendido que a causa está incluída dentro dele mesmo, e o efeito, e o Senhor como causa entra no efeito universo. Então, o Senhor é identificado como criação, manutenção e destruição do universo. Como podemos entender a manutenção do universo? O universo em si mesmo ele é mantido à distância pela Swarupa do Senhor, pelo uso pela Swarupa do Senhor. Né? Bom, o que significa no contexto do verso Itaratha é diferente, né? Bom, é que a Swarupa do Senhor, né, ela é usada para manifestar a criação, manutenção e destruição do universo, mas ela é diferente da Swarupa Shakti. Né? Bom, o que significa o termo Anvayat Itaratha Cha? O que significa esse aforismo? Né? Significa o Senhor é o Criador, mantenedor e destruidor, uma vez que ele não é diferente do universo em fase de criação, manutenção e destruição.
Mas esse universo é diferente do seu Swarupa e não diferente da sua Maya Shakti. Bom, se o Senhor Supremo, né, ele é a causa material do universo, ele está desprovisto de... Ele é imutável, né? Sendo assim, não se poderia dizer que o Senhor Supremo é a causa material eficiente, ou seja, que ele é a causa material eficiente, perdão, que ele é a causa eficiente e Prakriti é a causa material. Né? Isso está correto? Não, não é assim. Os Shrutis, ele diz, ele que é onisciente, conhece tudo. Né? Ele lança sobre os mundos, ele olha sobre os mundos, né? E então ele cria. Ele... O que significa ele olha para os mundos? Né? Isso, né? Ele olha, ou seja, significa que ele olha e diz, deixe-me ser muitos, deixe-me criar progenie. O que esses versos indicam, né? Essas citações indicam? Então, esses versos indicam que é apenas a entidade consciente, apenas a entidade consciente é a causa do universo. Então o Senhor é tanto causa material e causa eficiente do universo. Uma vez que Prakriti é a Shakti do Senhor e a Shakti e possuidor da Shakti não são diferentes, o Senhor é a causa material através de Prakriti. Por que o Senhor permanece imutável, apesar de ser a causa material? Porque na sua própria natureza, ele transcende Prakriti. Como isso pode ser explicado se de um verso chamado Bhagavatam? Prakriti é a causa material, o Purusha é a causa fundamental, o tempo, a causa indireta, é o agitador de Prakriti. Eu sou esses três, né? Chamado Bhagavatam 11.24.19. Bom, o que as escrituras não dizem? Elas não dizem que Prakriti é a causa material independente. O que se diz então? Bom, se diz que o Senhor, consciente de todas as coisas, é a única causa do universo pela sua independência. Prakriti inconsciente não é a causa. Então, qual é a conclusão do verso? É que esse verso diz que o Senhor é a causa, é a consciência completa, né? Consciência completa em relação a... Ele tem consciência completa em relação a todos os assuntos relacionados à criação e destruição dos objetos reais. Então, essa afirmação ilustra o quê? Bom, ela ilustra que seu significado é que, sendo descrito nas Escrituras, o Senhor não está além da descrição, o Senhor não está além da descrição de palavras, né? Entre parênteses, podemos botar, apesar que ele permanece além do material. Bom, o Brahman, qual tem sido discutido, é a causa do universo. Por quê? Porque porque sendo visto por causa da uma conclusão especializada, aparece de ver. Em outras palavras, do escutar a respeito do Senhor, as afirmações do Shruti, o qual descreve ele como a causa do universo. Então, ele sendo Brahman, que podemos entender que ele não é indescritível. Isso, então, não é que o Senhor não pode ser
provado por palavras autoritativas, né, ou relacionadas à autoridade. Ele pode ser provado pelas Escrituras.